gente! Com o desenvolvimento e lançamento de novas tecnologias, o mundo dos games começou a ficar cada vez mais real, principalmente nas mecânicas e gráficos. Mas sabia que a trilha sonora dos jogos também chama muita atenção de desenvolvedores? Isso porque ela ajuda a despertar várias emoções diferentes nos jogadores. Por isso, no vídeo de hoje eu preparei uma lista com as minhas trilhas sonoras de games favoritas. Uma mais incrível que a outra, quer ver? A minha primeira trilha sonora favorita que eu quero te mostrar não poderia ser diferente. Tô falando da trilha dos jogos do Mario. A trilha dos jogos do Mario mudou bastante ao longo dos anos, mas todo mundo que escuta a música, tema dos jogos do NES e do Super Nintendo, com certeza vai lembrar das fases cheias de canos verdes, dos Goombas, que são aqueles bichinhos marrons, e até do Bowser, o grande inimigo do Mario. Como todo game da franquia tem uma trilha específica, fica até difícil escolher minha favorita, mas tanto as músicas clássicas em 8 bits dos jogos antigos e até a trilha sonora instrumental do Super Mario Odyssey, que é o game do personagem pro Nintendo Switch, são incríveis, gente! Porque para cada situação do jogo, você escuta uma música diferente que deixam as partidas mais animadas ou mais intensas, por exemplo. Em fases mais abertas e sem chefões, músicas com batidas mais legais começam a tocar porque não tem tantas ameaças assim, e você se diverte sem se preocupar. Mas nas fases mais tensas e com mais inimigos ou chefões, aí as coisas mudam e você escuta músicas mais dramáticas porque sabe que o jogo vai ficar mais complicado. Aliás, tem uma coisa muito legal na franquia do Mario. Ao longo dos jogos, outros personagens conhecidos ganharam suas próprias músicas tema que tocam quando eles aparecem, como Luigi e a Princesa Peach. E não tem como negar, né? Quem já jogou algum game do Mario com certeza vai lembrar da trilha sonora clássica pra sempre. É só ouvir as notas iniciais que o personagem vem na cabeça na hora. Outra série com uma trilha sonora incrível é a franquia Guitar Hero. Já jogou? Quem teve videogames como o PlayStation e o Xbox deve conhecer esse game musical em que você é o guitarrista de uma banda. Esse jogo fez tanto sucesso que até um controle em forma de guitarra foi lançado para facilitar a vida dos guitarristas gamers. A grande ideia desse jogo era tocar as notas que apareciam na tela no tempo certo durante vários shows. E como o assunto é trilha sonora, não tinha como deixar o Guitar Hero de fora, gente. A franquia foi tão poderosa que mais de 20 games foram lançados entre 2005 e 2015, incluindo versões para smartphones, consoles e PC. O mais legal é que cada jogo tinha uma trilha sonora diferente, com vários clássicos do rock de bandas que fizeram mega sucesso ao redor do mundo. E ainda tiveram bandas como Aerosmith, Metallica e Van Halen que ganharam edições próprias só com as músicas deles. Para deixar a experiência dos jogadores ainda mais real, os games funcionavam em sistemas de show. Isso significa que você tocava para uma plateia que vibrava quando você acertava solos super complicados e te vaiava quando errava. Eu me diverti demais jogando, gente! Só que infelizmente a franquia foi descontinuada e games novos não vão ser mais lançados. Pelo menos dá para escutar a trilha sonora em plataformas digitais, né? Outro game com uma trilha sonora incrível e que voltou com tudo em 2020 foi o Tony Hawk's Pro Skater. Quem cresceu nos anos 90 e 2000, com certeza conheceu uma das maiores franquias de jogos de skate da história, que tinha uma trilha sonora impecável, cheia de músicas famosas do punk e do rock. Aliás, muita gente aqui no Brasil adora a trilha dos games da série e fez muito barulho para os desenvolvedores incluírem alguma música do Charlie Brown nas versões remasterizadas, que foram lançadas em 2020 com gráficos super melhorados. E deu certo, viu? Como é um jogo que você controla skatistas em pistas cheias de obstáculos para fazer vários tipos de manobras diferentes, nada mais justo do que o game ter uma trilha sonora animadíssima, com músicas mais pesadas e super de acordo com a temática. Ela com certeza é um diferencial dos jogos Tony Hawk. Mas também tem game com trilha sonora mais calma e de vários gêneros diferentes. Um ótimo exemplo que eu gosto muito é a trilha dos jogos The Sims. Os jogos The Sims são simulações de vida em que você constrói casas e controla a vida dos Sims, que são personagens do jogo que você pode escolher com o que eles vão trabalhar. Pode colocar eles para fazer várias tarefas, tipo ler, ir na piscina, viajar e interagir com outros Sims também para criar amizades.
Mas o mais legal é a ferramenta de construção de casas, gente. Com ela dá pra posicionar as paredes, janelas, portas e mobiliar toda a casa com coisas super legais. Tem televisão, sofás, geladeiras e mais um monte de coisa pra você criar a casa do jeitinho que quiser. E quando você usa essa ferramenta, o jogo coloca músicas pra você escutar e deixar toda a sua experiência mais divertida e muito mais legal. Até porque ia ficar meio chato se concentrar na hora de construir e não ter uma musiquinha pra ouvir, né? São músicas de vários gêneros diferentes pra todo mundo curtir e construir. Eu adoro! A minha próxima trilha favorita é do God of War, do PlayStation 4. Ele é o 8º jogo da cronologia do Deus da Guerra e que mudou bastante em relação aos outros games. Porque ao invés de confrontos na mitologia grega, esse jogo mudou para a mitologia nórdica e tem deuses e outras figuras mitológicas super legais e diferentes. E por ser um jogo de ação com muitas cenas cinematográficas, é claro que a trilha sonora ia seguir esse caminho e se tornou uma das minhas favoritas, gente. As músicas combinam um coral de cantores com tambores e instrumentos que dão muito peso para as cenas de ação e para as partes mais dramáticas da aventura do Kratos e do Atreus. É uma mistura perfeita que deixa o jogo ainda mais intenso e fica com a cara de um filme de ação. Aliás, a ação é o que não falta no jogo, né? Você usa um machado para enfrentar vários tipos de inimigos e criaturas, além de escalar e passar por paisagens lindas. Para quem nunca jogou, vale a pena testar o game exclusivo para o PlayStation 4, viu? Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual desses games que eu te mostrei tem a melhor trilha sonora e por quê. Pra continuar, vou falar sobre The Last of Us. Ele é um jogo de ação e aventura das plataformas PlayStation que se passa em um mundo infestado por zumbis que foram infectados por um fungo. Nessa história você controla o Joel e a Ellie, 2 sobreviventes que cruzam os Estados Unidos em cenários destruídos e mais sombrios. É um jogo tenso, gente, mas muito bonito e desafiador. E essa tensão toda fica ainda mais forte por causa da trilha sonora que foi feita com poucos instrumentos. E em momentos mais calmos e nas cenas que contam a história do jogo, você escuta músicas com instrumentos de corda. Inclusive, a música tema do game é linda e tem basicamente só um violão tocando. Mas quando o jogo fica tenso, se prepara para ouvir tambores explosivos que vão te deixar grudados na cadeira. Que medo! E o game ganhou uma sequência ainda mais forte em 2020 e também tem uma trilha sonora impecável, que mantém a mesma tensão do primeiro jogo e tem alguns momentos em que a Ellie toca violão e canta para dar um pouquinho de leveza para a aventura super complicada que ela tem que seguir. E eu falei de um monte de franquias, né? Outra que tem trilhas sonoras incríveis é dos jogos Final Fantasy, principalmente do 15. Nesse jogo de RPG de ação, lançado para consoles e PC, você acompanha a aventura do Noctis e seus amigos por um mundo que viu uma ameaça nova surgir. E como você precisa explorar o reino todo a pé ou até de carro, o game preparou uma trilha sonora linda para você se aventurar com os personagens. O jogo tem 96 músicas diferentes que tocam ao longo da aventura. Tem música com melodias calmas de pianos e violinos, tem músicas mais rápidas que tocam em batalhas contra inimigos e chefões para deixar você mais tenso no game. E tem até a bossa nova na trilha do jogo, sabia? No começo do game, você passa por um resort onde você consegue pescar e tirar fotos da região, que é super bonita. E a música tema desse lugar é uma bossa nova, que acompanha um piano, um violão e uma percussão. Quem diria que até gênero brasileiro tinha na trilha dos jogos, né? Como o jogo tem bastante ação, vale a pena tirar um tempinho só para escutar as músicas e apreciar as paisagens do Final Fantasy XV. E você já jogou Cuphead? Esse jogo que era exclusivo para o Xbox e PC, mas depois foi lançado para o PlayStation 4 e até para o Nintendo Switch. E é quase um desenho animado clássico que a gente assistia na TV, sabe? Ele foi todo ilustrado à mão e coloca você para controlar 2 personagens que parecem xícaras e precisam enfrentar vários chefões diferentes. Inclusive, esse game foi considerado um dos mais difíceis quando foi lançado em 2017. Então, se você pretende jogar, se prepara, porque é complicadinho mesmo, mas vale super a pena, tá? E como o assunto é trilha sonora, consegue adivinhar por que esse game tá na lista? A trilha sonora do Cuphead tem quase 3 horas de duração, com músicas de jazz tocadas por grupos de até 13 músicos. O jogo é cheio de detalhes visuais que parecem animações, mas quando você escuta a trilha do game, vai ver que até as músicas são cheias de detalhes diferentes, sem falar que combinam demais com a temática do jogo. É tudo muito leve, animado e fica difícil jogar sem acompanhar as batidas da trilha sonora. E que tal ver um jogo para smartphones que tem uma trilha sonora demais?
Vem conhecer o Sayonara Wild Hearts. Ele é um game arcade musical e está disponível para os principais consoles de videogames, mas também tem uma versão para dispositivos iOS da Apple. Nele, você controla uma personagem em uma moto que precisa colecionar corações enquanto desvia de obstáculos em fases que interagem com as batidas das músicas. Inclusive, tem uma fase que faz as pistas que você corre mudarem de direção de acordo com a batida da bateria. Demais, né? No total, são 23 fases com músicas únicas e desafios específicos que você precisa superar. E olha esse visual, gente! Além de ser bonito e ter cores super vibrantes, as músicas deixam o jogo ainda mais gostoso. É um game bem simples, mas como ele tem esse foco musical, não é nada estranho voltar numa fase para ouvir a música, de tão legais que elas são. Se tem um jogo com músicas brilhantes, esse jogo é o Sayonara Wild Hearts. Por último, tem a trilha sonora do Animal Crossing do Nintendo Switch. O Animal Crossing é um jogo de simulação que te coloca para controlar um personagem em uma ilha deserta que acontece em tempo real. Isso significa que se você jogar de noite, o game também vai se passar à noite, sabia? E nessa ilha você pode construir itens para escavar a terra, colher, plantar, pescar e pode até criar objetos de decoração para sua casa. Tudo isso para que a sua região receba mais moradores, que são esses animaizinhos super fofos. E a trilha sonora dele é linda, gente! É uma trilha super tropical, com músicas que te fazem relaxar e aproveitar a vida toda da ilha. Inclusive, a trilha sonora muda de acordo com a hora que você joga, do clima e dos ambientes que você visitar, como um museu, por exemplo. Se você jogar às 10 horas da manhã em um dia normal, a música é de um jeito. Mas se você jogar às 10 da manhã de um dia chuvoso, a música vai ter elementos um pouquinho diferentes. Inclusive, olha que demais! Além de construir itens como pás e outras ferramentas, você pode construir caixinhas de som e colocar elas ao redor da ilha para todo mundo escutar. Não é demais? Eu adoro! Sem falar que caminhar pela ilha, plantar flores e construir vários itens diferentes com a trilha sonora do jogo é incrível! E aí, gostaram das minhas trilhas sonoras de games favoritas? São muitos games com trilhas sonoras marcantes, cada uma com um estilo único que deixa os games mais legais de jogar. E não esquece de me contar se você tem alguma trilha sonora de games favorita, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.